Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de óptica mais uma vez. Agora a gente vai falar sobre alguns instrumentos ópticos, né? Ou seja, instrumentos que proporcionam alguma coisa para nós a partir de trabalhar a luz, né? Ele trabalha com a luz, esses instrumentos. Então, vamos pensar aqui primeiro o seguinte: uma lente, tá? Essa lente, por essa representação, trata-se de uma lente convergente, tá bom? Que pode ser plano, convexa, biconvexa, tá? Imaginando que ela seja uma lente biconvexa. E aí você tem os seguintes pontos: o centro da lente em relação ao quê? Ao eixo que corta ela no meio, tá? O eixo principal. Você tem esse ponto A, que ele é chamado de antiprincipal, mas não deixa de ser o centro de curvatura da superfície, tá? Daquela face convexa de lá, né? E aqui você tem um outro que é relativo à face convexa de lado de cá, tá bom? E de A até O tem o F, que é o ponto principal, que é o foco, ok? Bom, o que a gente pode fazer com uma lente dessa? Veja, se o objeto estiver antes de A, né, esteja uma distância maior do que A, vamos supor que aqui o objeto, ele vai formar uma imagem que a gente obtém através daquilo que a gente já aprendeu, né? Faço aqui o desenho, feixe paralelo ao eixo vai passar pelo foco. E um feixe que passa pelo centro não sofre desvio. E eles se encontraram aqui, formaram uma imagem. Formou a imagem daquele objeto lá atrás, tá bom? Veja que essa imagem, na verdade, eu fiz tá meio torto aqui, ó, né? Deveria ser mais para cá. Ela vai ser menor do que o objeto. Mas isso não importa. O que importa é que, se aqui nesse ponto estiver um filme que vai ser ser marcado por essa luz que chegou aqui, por essa imagem que se formou aqui, você tem uma câmera fotográfica. Tem uma câmera fotográfica que é o filme, tá? Que pode ser também semelhante ao nosso próprio olho, né? E aqui é a retina. Ou seja, a imagem se forma invertida, ela é uma imagem real, tá certo? Portanto, ela, por ser uma imagem real, ela pode sensibilizar então o filme, ou pode sensibilizar a nossa retina, tá? Então a imagem aparece invertida e menorzinha lá no sensor, tá bom? Então uma câmera fotográfica se usa dessa situação. Agora eu vou dar uma apagada aqui e vou continuar falando dessa mesma situação aqui, tá? Uma coisa. Só que agora o objeto não vai estar aqui antes, não vai estar antes do ponto A, né? Não vai ser uma distância maior do que o ponto A. Não, ele vai estar numa distância entre A e F. Então vamos colocar ele aqui, ó. O objeto está aqui. Então o foco está aqui, tá? O A vai estar aqui embaixo. Bom, agora vamos fazer direitinho a projeção da imagem. Vai passar pelo foco. Bom, vai se formar lá embaixo uma imagem grande. Essa imagem vai ser bem maior do que essa, tá, ok? Vai ser maior do que essa. E aqui vai estar o quê? Um anteparo também. Aqui vai estar um anteparo para receber a formação dessa imagem. Veja que essa imagem tem que ser real, porque senão não vai formar em cima do anteparo, né? A imagem virtual não se forma em lugar nenhum, né? Está no espaço virtual. Aqui não, porque você tem um anteparo. Que tipo de instrumento óptico seria esse daqui? Então veja, você colocou uma imagem, um objeto pequenininho e teve uma imagem grande projetada num
anteparo bastante grande. Então, esse tipo de instrumento é um projetor, tá? Pode ser projetor de cinema, projetor de slide, é um projetor, né? Então, veja, mas a imagem está invertida. Então, o que acontece? Você coloca o objeto aqui invertido e a imagem vai aparecer direita, certo? Vai inverter de qualquer jeito, então vai aparecer uma imagem direita. Então, projetor de slide, projetor de qualquer seja tipo de projetor, funciona dessa forma. Qual que é o segredo? Que o objeto esteja entre o ponto A e o ponto F. E aqui que a lente seja uma lente convergente, tá bom? Então eu vou fazer mais um, trazendo esse objeto para cá. Bom, nessa situação, nós vamos colocar agora o objeto entre o foco da lente e a lente, certo? E como é que vai se formar então a imagem? Feixe paralelo vai se projetar lá para o foco, certo? E aquele que vai passando por aqui, pelo centro, segue sem desvio. Conclusão, esses dois não se combinam, não se encontram em lugar nenhum, então eu tenho que projetar aqui para trás. Opa, se encontrou aqui, então aqui formou a imagem. É uma imagem direita formada pela projeção dos feixes que atravessaram a lente. Essa projeção aqui para trás formou uma imagem virtual. Portanto, virtual maior do que o objeto. Que tipo de aplicação é essa para uma lente convergente? É na situação de uma lupa, né? Onde você coloca o objeto entre o foco e a lente, e você então obtém uma imagem virtual, né? Que isso aqui não pode ser projetado em lugar nenhum, mas como o seu olho está do lado de cá, você enxerga essa imagem, né, ampliada desse objeto pequenininho. Então essas são as três aplicações tecnológicas, né, de instrumentos para uma lente só convergente. Uma lente divergente vai sempre formar uma imagem menor e virtual. Então, se é uma imagem menor e direita, né? Menor, virtual e direita. Se ela é menor e direita, ela só serve para reduzir um campo de visão numa forma mais... talvez se, por exemplo, eu queira colocar uma imagem num espaço menorzinho, né? Numa tela menorzinha, mas sem projetar na tela, né? Estou olhando aqui, consigo pegar uma imagem maior, colocar uma imagem formar uma imagem um pouquinho menor de um objeto maior. Uma imagem menor, direita, só que ela é virtual, então eu não posso projetar em lugar nenhum porque ela não é material, não é real. Mas eu posso enxergá-la, tá? Então existem algumas regras, alguns objetos que têm essa, né, formato de uma lente divergente, justamente para formar uma imagem menorzinha do objeto, tá bom? Legal, agora a gente vai falar das lentes, a equação de Halley, tá bom? Para a gente poder matematizar um pouco essa coisa aí, tá bom? Já volto aqui.
Bom, Edmund Halley apresentou uma equação para os fabricantes de lentes, tá? E a equação é da seguinte forma. O inverso da distância focal da lente vai ser igual a razão entre os índices de refração da lente e o índice de refração no meio onde se encontra a lente, menos 1, que multiplica a soma dos inversos dos raios. Bom, então supondo que isso aqui é uma lente convergente, biconvexa, essa face aqui vai ser a face 1, e aqui, portanto, vai ter o raio de curvatura da face 1. E aqui vai ter, essa aqui vai ser a face 2, e aqui eu vou ter o raio de curvatura da face 2, que é esse aqui, tá? Curvatura, raio da curvatura da face 2. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 está aí resolvido, ok? No caso de eu ter uma superfície assim, este aqui é plano, né? Essa superfície aqui é plana. Então, se a superfície for plana, como é que vai ficar a situação aqui? Bom, se é uma reta, é plano, a curvatura não tem curvatura, certo? Então, o raio de curvatura é infinito. E aí eu tenho a situação de que eu tenho 1 sobre infinito. E isso, portanto, é zero, ok? Então aqui vai ser zero mais esse, portanto, um único raio. Então isso aqui muda para este fator, né? N2 sobre N1 menos 1, que multiplica 1 sobre o R que existe. Tá? Então a gente vai fazer aqui um exemplo. Uma lente tem índice de refração igual a 1,5. E raio 1 igual a raio 2, portanto ele é biconvexo, é todo ou bicôncava, né? Tem as duas faces iguais, biconvexo ou bicôncavo, mas tem o mesmo raio, de 10 centímetros. Ela tem o índice de refração 1,5. Vamos lembrar o que é o índice de refração? Então, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz quando atravessa este material, certo? Então aqui deu 1,5. No vácuo é considerado 1. O nosso ar é bastante rarefeito, é 1,0006, e aí, portanto, a gente arredonda para 1 também. Tá? Bastante rarefeito, é como se fosse vácuo. Para essas contas, tá? Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, a diferença de densidade do ar faz com que a luz do Sol, quando penetra na atmosfera, sofra desvios, tá? E, por exemplo, as miragens que a gente vê deformado próximo do solo, né, os objetos deformados próximo do solo, é uma prova disso, porque torna o ar quente, menos denso, portanto, a luz vai ficar mais rarefeita ainda naquela região, né? O meio é mais rarefeito ainda, então a luz sofre desvios também naquela região, diferente da camada um pouco acima. Então a gente vê as deformações do nível do solo, né, das imagens, justamente por conta dessa deformação aí na densidade, né, do ar. Bom, então aqui para efeito de conta a gente considera o ar como 1, e a lente aqui, no caso desse problema, ela tem índice de refração 1,5, tá bom? Queremos saber aí qual que vai ser o foco, a distância focal dessa lente, e queremos saber também qual vai ser a vergência dela, né? Então, vamos lá. Aplicando a a equação do Halley, a gente tem isso aqui. Então, 1 sobre F vai ser 1,5 sobre 1, menos 1, que multiplica 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Vai trabalhar tudo em centímetro que não vai ter problema nenhum. Só no fim você tem que lembrar que você tem que passar o resultado para metro. Então 1,5 dividido por 1 dá 1,5, menos 1 dá meio. 1 décimo mais 1 décimo vai dar 2 décimos.
2 vezes 1, 2. 10 vezes 2, 20. 2 sobre 20 é 1 sobre 10. Aí você inverte, você tem que... A distância focal é 10 centímetros, portanto 0,1 metro. E a vergência vai ser 1 sobre 0,1, que é igual a 10 dioptrias. Deu número positivo? Deu. Então essa lente, ela é convergente, ok? Vamos para a situação agora, na qual essa lente ela está mergulhada numa solução transparente, cujo índice de refração é 2. Então esse meio no qual a lente está mergulhada tem um índice de refração maior do que o do ar e maior do que o da própria lente. Então como é que vai se comportar essa lente lá dentro dessa solução? A gente vai lá para a equação e vamos verificar isso aí. 1 sobre f é igual a 1 sobre 5 dividido por 2 menos 1, que multiplica 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Então aqui 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75 e eu subtraio 1. Então vai dar menos 0,25. Que eu multiplico aqui, ó, por 2 décimos, então 0,2. Então 1 sobre f está me dando menos 0,05. Como eu tenho que inverter para saber o f, eu vou ter 1 sobre 0,05 negativo. Isso vai dar menos 20. Distância focal, menos 20. Mais 20 em metros seria menos 0,2 metros. Ok? Então a vergência agora é 1 dividido por 0,2 dá 5. Menos 5 dioptrias. Então veja que essa lente agora, ela se comporta como se fosse uma lente divergente e não convergente. Por quê? Porque o meio externo é mais denso do que o meio interno da lente. Tá ok? Beleza? Tchau, tchau.